Acredite se quiser, estamos há mais de um mês e meio sem comentar sobre o Felipe Neto aqui no canal. E não foi porque o Felipe Neto passou todo esse período sem falar mais nenhuma bobagem, sem se envolver em treta, sem gerar conteúdo que eu pudesse utilizar aqui. É simplesmente porque eu realmente também já estava de saco cheio de ficar comentando sobre o cara, não aguentava mais. Então eu vi sim muitos absurdos, mas eu só deixei passar, deixei pra lá e preferi comentar sobre outras coisas. E também a frequência dos vídeos aqui do canal deu uma bela caída, porque eu ando bastante cansado, eu fiquei sem computador por 2 semanas, enfim, várias coisas que não vem ao caso, não interessa pra vocês. Nossa, soou meio grosseiro isso, né? Eu quis dizer porque realmente acho que não interessa, vocês não devem querer saber sobre isso. Mas o comentário que o Felipe Neto fez hoje sobre um assunto tão relevante, tão importante, um comentário que eu considero, mais uma vez, perigoso, eu não tive como deixar passar. Tanto é que eu acabei de ver esse tweet e eu achei tão surreal que eu imediatamente tive que gravar um vídeo sobre. Mas antes de ver o que o Felipe Neto falou, eu preciso passar um contexto para vocês. Bom, uma das principais notícias dos últimos dias foi essa aqui. Glenn Greenwald anuncia a saída do The Intercept após ser impedido de criticar Joe Biden. Para quem está mais perdido que segue um tiroteio, Joe Biden é candidato à presidência dos Estados Unidos, que está concorrendo com o Trump. The Intercept é aquele veículo de comunicação que deu todo o furo da Vaza Jato, que expôs os áudios do Moro. Enfim, se você não estava trancado numa caverna no último ano, você provavelmente sabe do que eu tô falando. E o Glenn Greenwald é cofundador do Intercept. E o cara decidiu se demitir porque estavam tentando censurar ele, estavam tentando impedir ele de publicar um artigo onde ele tecia críticas ao opositor do Trump. A gente já vai falar um pouco mais sobre isso. Eu vou ler uns trechos dessa matéria da Gazeta do Povo porque realmente tem coisas muito interessantes aqui. Mas para não demorar muito para chegar na parte do Felipe Neto, eu queria só deixar claro também que tá rolando, né, de forma visível essa censura dos veículos de imprensa, veículos de comunicação, das redes sociais até, a qualquer matéria que critique o Biden ou que exponha uma coisa ruim sobre o concorrente do Trump. Infelizmente, existe essa hegemonia da esquerda nos veículos de imprensa, de comunicação, nos donos das redes sociais. Para cada veículo declaradamente de direita, você tem pelo menos uns 10 que, geralmente, eles não são assumidamente de esquerda, mas eles são claramente de esquerda, né? Todas as matérias, todas as publicações deles, os ataques são sempre numa mesma direção. Então só não acredita nisso, só não vê isso quem não quer ou quem é realmente muito ingênuo, né? Esse caso do The Intercept só escancarou essa hegemonia e como as coisas funcionam nesses editoriais. Recentemente rolou tipo um inquérito lá nos Estados Unidos com vários senadores, vários políticos cobrando uma posição do dono do Twitter e atacando essa posição das redes sociais que estavam ativamente interferindo nas eleições americanas. E isso foi catapultado por um episódio bem polêmico onde o Twitter censurou o New York Post, um dos maiores veículos de comunicação do mundo. Um veículo que acho que tem 200 anos de existência, e a rede social fez isso dando as desculpas mais esfarrapadas possíveis, dizendo que eles não conseguiram identificar as fontes, então eles enquadraram isso na política deles contra divulgação de material hackeado. Vejam só vocês. Política que o dono do Twitter disse estar vigente desde 2018, ou seja, se realmente essa política fosse posta em prática, a Vaza Jato do Glenn Greenwald com o The Intercept não poderia ter sido divulgada no Twitter, sendo que foi o local onde ela mais repercutiu, mais viralizou. Só que todo o conteúdo da Vaza Jato foi obtido através de hackers. Mas The Intercept não foi censurado. A Vaza Jato não foi censurada pelo Twitter. Por quê? Você sabe por quê. Esse é um vídeo que vai deixar cada vez mais claro o porquê. Essas pessoas têm lado, veículos da grande mídia, da grande imprensa têm lado, as redes sociais têm um lado, e esse lado é extremamente óbvio, visível, e foi escancarado inclusive nesse inquérito aí que rolou nos Estados Unidos. O dono do Twitter é de esquerda, ele ajuda a promover conteúdo de esquerda, ele dá verificado para uma conta que tem 50 seguidores se ela for de esquerda, enquanto vários perfis de direita não vão ganhar esse verificado e vão ter sim o seu alcance reduzido. Acho que melhor do que explicar é mostrar para vocês um pouco do que foi esse inquérito. Let's talk about the last 2 weeks in particular. As you know, I have long been concerned about Twitter's pattern of censoring and silencing individual Americans with whom Twitter disagrees. But 2 weeks ago, Twitter and to a lesser extent Facebook crossed a threshold that is fundamental in our country. 2 weeks ago, Twitter made the unilateral decision to censor the New York Post in a series of 2 blockbuster articles, both alleging evidence of corruption against Joe Biden. The first concerning Ukraine,
the second concerning communist China. And Twitter made the decision, number one, to prevent users, any user, from sharing those stories. And number two, you went even further and blocked the New York Post from sharing on Twitter its own reporting. Why did Twitter make the decision to censor the New York Post? We had a hack materials policy that we... When was that policy adopted? In 2018, I believe. In 2018, go ahead. What was the policy? So the policy is around limiting the spread of materials that are hacked. We didn't want Twitter to be a distributor for hack materials. We found that the New York Post, because it showed the direct materials, screenshots of the direct materials, and it was unclear how those were attained, that it fell under this policy. Now, so in your view, if it's unclear the source of a document, and in this instance, the New York Post documented what it said the source was, which it said it was a laptop owned by Hunter Biden that had been turned into a repair store. So they weren't hiding what they claimed to be the source. Is it your position that Twitter, when you can't tell the source, blocks press stories? No, not at all. Our team made a fast decision. The enforcement action, however, of blocking URLs, both in tweets and in DM, in direct messages. E isso foi praticamente só um aperitivo. Nesse inquérito, eles apontaram inúmeras contradições do Twitter, a forma como claramente eles tratam de forma totalmente diferente matérias e publicações que defendem um lado político ou outro. Fizeram muitos questionamentos sobre o que o Twitter entendia como fake news, quando algo assim poderia cair na sua política. Chegaram a colocar o Jack, o dono do Twitter, contra a parede, perguntando se ele reconhecia que o Holocausto tinha acontecido. Ele falou que sim. E aí perguntaram, então dizer que o Holocausto não aconteceu seria uma desinformação, correto? E ele falou sim. E aí deram um checkmate perguntando, então, foi exatamente o que Ayatollah Khomeini fez. Ele negou o Holocausto. E aí? Isso é fake news, é desinformação? Por que tá lá? Por que isso não foi censurado? Enfim, só mais um caso para demonstrar a parcialidade extrema que existe nas redes sociais, nos veículos de imprensa. E aí você entende por que é cada vez mais difícil confiar no que a gente vê na televisão, nos jornais, confiar numa história que nos é apresentada sempre de uma única perspectiva, sem mostrar o outro lado, omitindo informações muito importantes, quando não omitem a informação por inteiro, né? Como são esses casos de notícias claramente sendo omitidas para não prejudicar o concorrente do Trump, o Biden. Enfim, agora que eu dei todo esse contexto para vocês, vamos ver qual a opinião do Felipe Neto sobre tudo isso. O que ele decidiu falar para os seus milhões de seguidores. Qual é o belíssimo ensinamento que essa voz tão ativa e tão influente na nossa política atualmente está passando aí para os mais jovens e para os nem tão jovens assim também. Eu respeito muito o que fez o Glenn em se demitir do Intercept. Entendo. É isso. Agora, esses não são tempos comuns. Estamos em guerra contra uma extrema-direita doentia e assassina. Eu não compreendo imparcialidade editorial em tempos como esse. Nada é pior que Trump. Nada. Muito bem, começamos com aquela máxima, né? Quem discorda do Felipe Neto, quem não tá do lado do Felipe Neto, só pode ser extrema-direita, doentia, assassina, fascista também. Dessa vez ele não falou fascista, mas com certeza também tá incluso no pacote. E ele não consegue compreender imparcialidade. Cara, isso é o que me assusta, isso é o que me preocupa. Vocês conseguem entender o tamanho do perigo que é um cara do tamanho do Felipe Neto, um cara que influencia tantas pessoas, podendo falar um negócio desse sem o menor pudor, podendo pregar assim abertamente contra a imparcialidade da imprensa, uma imprensa que ele sabe que é dominada, monopolizada pelo lado dele. Ele tá falando claramente, mano, quem tá tentando pagar de bonzinho aí e falar a verdade e dar a notícia real pro povo e ser um pouco mais neutro e mostrar também as coisas ruins que o nosso lado tá fazendo, para e pensa, a gente tá numa guerra contra uma extrema-direita assassina. Não pode fazer isso. Não. Vocês têm que ficar quieto. Vocês têm que fingir que não vem quando alguém do nosso lado faz merda e atacar só o outro lado. O Felipe Neto tá claramente indo a público falar que é isso que ele quer, que é isso que ele defende. E ele continuou falando. Então, imaginando um cenário onde tivéssemos um segundo turno entre Bolsonaro e José das Couves,
Eu sou o editor-chefe de um jornal. Há poucos dias das eleições, um jornalista da equipe decide publicar uma matéria devastadora contra o Couves. Irmão, não. Olhe em volta primeiro. Tem como ser mais claro do que isso? Uma matéria devastadora. O que poderia ser essa matéria devastadora contra determinado político que você iria bloquear se você fosse o editor-chefe de um jornal, Felipe Neto? De repente, uma matéria que fala que o cara é um pedófilo, assassino, estuprador, um cara com um monte de crimes terríveis que conseguiram descobrir um pouco antes das eleições. Mas não, você tem que bloquear essa matéria devastadora, porque a população brasileira deve ir votar, deve ir às urnas votar, sem o direito de saber que o cara que está do outro lado é um criminoso que fez coisas terríveis, simplesmente porque você entende que não tem nada pior do que o político que está do outro lado. Eu preciso mesmo explicar o porquê disso que tá absurdamente errado? Tem alguém que não consegue entender o tamanho do absurdo do que o Felipe Neto tá defendendo aqui? Mano, como cidadão, se eu tivesse em dúvida entre Bolsonaro e esse tal de Couves, e alguém soubesse que o Couves cometeu um monte de delitos, de crimes hediondos, eu gostaria muito de saber antes de ir para as urnas votar. Porque sim, eu me sentiria muito mal depois se por um acaso eu acabasse votando no cara que é um criminoso de marca maior. Risco esse que, é claro, a gente sempre tá correndo, a gente sempre pode acabar votando num cara que tem uma ficha suja que simplesmente a gente não sabe. A questão é, as pessoas já sabiam disso, já tinham essas informações, mas preferiram não informar o povo porque estavam protegendo a população dessas informações que fariam com que as pessoas não votassem nesse cara. Mano, se essa é uma informação que vai fazer tantas pessoas não votarem nessa pessoa, é exatamente essa informação que as pessoas precisam saber pra não ir lá votar num cara que elas não iriam querer votar se conhecessem de verdade. Não é você que tem que julgar ou decidir ou determinar que nada é pior do que o Trump. São justamente as pessoas, tendo acesso a todo tipo de informação, a todas as informações possíveis. E o Felipe Neto ainda fala, você pode julgar isso antidemocrático? Poxa, eu posso mesmo, Felipe. Você deixa? É sério? Você me deixa julgar isso antidemocrático? Mas todo veículo possui uma linha editorial, possui um caminho. Todos. Quem acha que não, vive totalmente fora da realidade. E não é que vale tudo pra derrubar um filho da puta fascista. Ah, tá aí o fascista, ó, demorou, mas apareceu. Mas com certeza vale muita coisa. Muita coisa, né, Felipe Neto? Vale jogar sujo, vale jogar bem sujo, talvez até cometer uns crimes. Porque vocês são as pessoas do bem, os seres humanos iluminados que sabem o que é melhor para todo mundo, então tudo bem jogar sujo, omitir informações cruciais numa eleição em nome de um bem maior que vocês mesmos decidiram que é, né? E vocês estão protegendo a população dessas informações que poderiam mudar tudo. Mano, isso é ridículo. Você, cara, eu realmente, eu fico indignado de saber que esse cara pode falar esse tipo de coisa em público e ainda ser considerado uma fada sensata, iluminada que, nossa, olha só, que vai sair lá na Times e em todos os principais veículos de comunicação como uma das vozes ativas da política hoje em dia que estão mudando e salvando o Brasil. Olha as coisas que esse cara defende, velho. Ele deixou claro na thread que ele sabe que o time dele é o que domina a mídia, os principais veículos de comunicação e que tem que usar isso de forma política, ativamente, para bater só em um lado e preservar o outro de todas as merdas que eles fazem. Ele falou isso, mano, tá extremamente claro, não tem assim como ficar com alguma dúvida. Essa foi a defesa que ele fez nessa thread. Ô Felipe Neto, tudo que tu tá defendendo é o mais puro suco do fascismo. Eu nunca conheci uma pessoa de direita mais fascista do que tu. E eu vou até aproveitar esse vídeo para divulgar um outro vídeo muito interessante que eu vi, já que a gente tá nessa pegada de manipulação das mídias, de imprensa e a forma como a esquerda monopoliza esse mercado, para vocês verem que, mano, isso vai para todo tipo de canto possível, não é só em temas essencialmente políticos, é em tudo. O entretenimento tá sendo dominado por essa mesma agenda, por veículos que também possuem uma cartilha ideológica clara. E o vídeo é esse aqui do Lusca Honorato, O Futuro Sombrio dos Videogames. É um vídeo bem longo, de 1h30 quase, mas, mano, vale muito a pena ver. É tipo um documentário, ele mostra muitas fontes e você vai ver como funciona essa manipulação, como são essas pessoas que estão dominando todos os meios de comunicação em todas as áreas e como isso não é pura teoria da conspiração. A gente tem provas e mais provas para mostrar, para escancarar que é isso que está acontecendo. Como se não fosse suficiente esse inquérito ali com o dono do Twitter,
E essa matéria do Glean aqui, então, agora que eu indiquei, vou deixar ali no card esse vídeo do Lusca para você assistir quando tiver um tempo, novamente falando que vale muito a pena. Vamos ir para a última parte do vídeo, onde a gente vai aprofundar a história ali do Glean, lendo um pouco da matéria da Gazeta do Povo. Vamos lá, o Greenwald expôs as razões da sua demissão em uma postagem no Substack. Então ele disse: a causa final da demissão é que os editores do The Intercept, em violação do meu direito contratual de liberdade editorial, censuraram um artigo que eu escrevi essa semana, recusando-se a publicá-lo, a menos que eu removesse todas as partes críticas ao candidato presidencial democrata Joe Biden, afirmou Greenwald, atacando todos os editores da Intercept com sede em Nova York que apoiam Biden veementemente. Greenwald afirmou que os meios de comunicação modernos não veiculam opiniões discordantes. Eles as anulam. Exatamente o que eu estou dizendo ao longo de todo esse vídeo. Greenwald escreveu que o artigo que seus editores queriam censurar se referia a documentos relativos à conduta de Joe Biden na Ucrânia e na China. Ele criticou o que chamou de profundo medo do Intercept de ofender o progressismo cultural hegemônico e as estrelas de centro-esquerda do Twitter. Aí tem que dar aquela passadinha de pano, né? Porque a esquerda, a direita é extrema-direita, a esquerda é centro-esquerda, porque ela é sempre muito moderada, né? E uma necessidade abrangente de garantir a aprovação e admiração dos principais meios de comunicação. Ele disse ainda que The Intercept foi criado para se opor, criticar e subverter. Na quarta-feira, no podcast The Joe Rogan Experience, Greenwald criticou o que chamou de relutância da mídia em falar sobre Joe Biden e seu filho Hunter. Eles estão todos desesperados com Trump e querem que ele perca a eleição, disse Greenwald, referindo-se a vários meios de comunicação. Eles não querem ser desprezados em seus círculos sociais, e então eles estão dispostos a abdicar de sua função jornalística, que é tratar de uma das pessoas mais poderosas do mundo, Joe Biden, em parte porque querem manipular e mexer nas eleições usando o jornalismo, mas em grande parte também porque eles têm medo de ouvir gritos no Twitter. Obviamente, porque eles sabem como é que um progressista, um esquerdista vai ser recebido dentro da própria bolha quando ousar criticar ou apontar uma coisa ruim, uma coisa negativa do candidato do lado deles, ou de uma pessoa do lado deles. Porque não pode. É como funciona. É um clubinho onde ninguém solta a mão de ninguém, como eles falam, né? Você pode fazer todo tipo de merda e atrocidade lá dentro, que você vai ser sempre blindado por essa bolha, por esse grupinho, que pode falar abertamente todo tipo de merda, como o Felipe Neto tá fazendo, que tá tudo bem ele defender as coisas mais antidemocráticas possíveis, ele fazer um discurso realmente fascista, tudo bem, porque ele tá do nosso lado. Esquerdista ferrenho, que fez seu nome expondo o que considerava como excesso do estado de vigilância da era Bush, Greenwald ganhou recentemente elogios de conservadores por sua cobertura cética da investigação na Rússia. A demissão de Greenwald também ocorreu após uma grande mudança no The New York Times no início de junho, quando funcionários do jornal protestaram abertamente contra a publicação de um artigo de opinião do senador Tom Cotton, do Partido Republicano, o partido do Trump, né, do estado de Arkansas, no qual ele pediu o envio de tropas federais para conter os tumultos após a morte de George Floyd. O Times posteriormente demitiu o editor de opinião James Bennett e o jornalista da editoria de opinião Barry Weiss anunciou sua demissão do jornal pouco depois. E é isso aí, meus queridos. Esse aqui é um vídeo que eu considero muito importante que vocês assistam e compartilhem, porque é um vídeo que escancara de várias formas, em vários pontos diferentes, a mentalidade dessa pessoa e a forma como a hegemonia dos meios de comunicação, controlada aí pela esquerda, pelos progressistas, vem interferindo diretamente, diariamente, no debate público, aqui e lá fora. Isso é extremamente perigoso, porque cada vez mais fica difícil para vozes conservadoras, para vozes da direita liberal, para libertários até, conseguirem expressar os seus pensamentos, mostrar o outro lado da história, porque os grandes veículos, as grandes redes sociais, as grandes mídias, até o mundo do entretenimento está sempre dando voz só para um lado e passando só uma cartilha e só uma narrativa. E já deixou de ser razoável considerar isso mera teoria da conspiração há muito tempo, porque provas e mais provas não faltam de que é assim, de que existe um lado que está dominando a narrativa dos principais países do mundo, e essas pessoas já estão tão confortáveis nessas posições que elas não veem nem problema em vir a público falar esse tipo de coisa, que é assim mesmo que funciona e que tem que ser assim. E que não podem afrouxar agora, porque tem que continuar controlando cada vez mais e mais o que o povo pensa através de todo esse poder que eles conquistaram. Enfim, por hoje é isso. Novamente quero pedir para você compartilhar o vídeo
E também para você comentar ali embaixo, deixar um like, ajudar no engajamento, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações, dá uma olhada nos links ali na descrição, porque me ajuda muito, sei lá, apoia-se, escutar minhas músicas no Deezer, Spotify, dá uma olhada na minha loja, enfim, preciso muito da sua ajuda mesmo, tá? Obrigado pela audiência, por ter assistido até o final, agora eu vou indo, valeu, até mais, fui. Não querem escutar, não sabem como